Queridos cinéfilos, queridas cinéfilas, que estamos com outro programa Cine Clube TV Com, a história do cinema passado a limpo. Hoje nós queremos falar, na verdade queremos fazer uma homenagem das mulheres mais lindas do cinema. Sabe aquela mulher assim, que ela galvanizava a atenção, ela roubava a cena. Assim que ela aparecia, todos os olhos da plateia se fixavam nela. Ela era tão linda, e só não era mais linda, porque não havia mais espaço no rosto dela para caber mais beleza. E não era somente bonita, era uma excelente atriz, tinha um corpo lindíssimo, maravilhoso. Seu nome, Ivone de Carlo. Ela assim, tinha uns olhos lindíssimos, tinha uma boca lindíssima, tinha um nariz lindíssimo, cabelos lindíssimos. E como diz, o conjunto formava uma obra-prima do rosto feminino. E Ivone de Carlo trabalhou no cinema desde os anos 40. Já por volta dos anos 40, de passado já 42, 43, 44, ela começou a trabalhar em filmes e a sua beleza já despertou a atenção de todo mundo. Ivone de Carlo era chamada de a rainha da aventura, ou a rainha dos filmes de aventura. Para todos os filmes de piratas, todos os faroeste, todos os filmes de aventuras na selva, de aventuras no deserto, de aventura em todo quanto é lugar, lá vinha a Ivone de Carlo. Ivone de Carlo foi uma das mulheres mais simpáticas, risonhas e maravilhosas que viveu no cinema. Ela nasceu por volta de 1922, 23, e cresceu já interessada em cinema, por causa de já ser muito bonita, e dirigiu-se para a Califórnia, dirigiu-se para Hollywood, e lá já conseguiu um papel. Ela trabalhou de filme de pirata, que ela trabalhou de filme de aventuras, foi um absurdo. Mas um filme maravilhoso, um filme fantástico, um filme que marcou a imagem dela para sempre, foi Os 10 Mandamentos, do Cecil B. DeMille. Cecil B. DeMille, como todo mundo sabe, ele começou a trabalhar por volta de 1922, 23. Ele foi um dos donos da Paramount. Na verdade, ele foi um dos fundadores da Paramount. E já em 1926, 1927, ele já tinha filmado Os 10 Mandamentos. Filmou o cinema mudo e tal. Depois ele veio caminhando. Ele fazia aqueles faroeste grandioso. Porque o Cecil B. DeMille, ele tinha assim o ego de grandeza. Tudo nele era grandioso. Então, ele parece que possuía dentro da mente dele um superlativo que tudo tinha que ser grande. Se não fosse grande, ficava bom. Os faroestes que ele fez, alguns faroestes com Gary Cooper, os faroestes com John McCrea, todos os faroestes dele eram maravilhosos, faroestes assim com aquela grandeza imensa que enchia a visão da gente. Eu me lembro de um faroeste dele que marcou para sempre a minha cabeça, Alianças de Aço, com John McCrea. Nossa, faroeste fora do comum, a construção de uma ferrovia. E depois o Cecil B. DeMille fez acho que se não me engano, Os Inconquistáveis, com Gary Cooper. Outro faroeste fantástico, fabuloso, gigantesco, maravilhoso. Cecil B. DeMille, hoje ele consta da história do cinema como o Homero do cinema. O homem que só fazia espetáculos gigantescos, espetáculos grandiosos, espetáculos maravilhosos. Um dos filmes dele que teve um sucesso imenso foi Sansão e Dalila. Sansão e Dalila com Victor Mature, ele e Ed Lamar. Nossa, o filme na época, em 1950, acho que em 48, 49, 50, o filme foi lançado, o filme fez um sucesso fora do comum, foi um espetáculo incomum, fora de série. Poucas vezes o cinema apresentou um espetáculo tão bonito, tão bem feito e tão assim, eles colocaram a Judéia da época, reconstruíram ela de maneira maravilhosa para mostrar a história de Sansão e Dalila. E o Cecil B. DeMille, quando ele fez Os 10 Mandamentos, ele não talvez tivesse, como ele era megalomaníaco, talvez ele imaginasse isso. Se ele imaginou, ele acertou. Ele fez o mais grandioso filme da história do cinema. O mais gigantesco filme da história do cinema. O mais maravilhoso, espetacular, lindíssimo filme da história do cinema, que é Os 10 Mandamentos.
Os Dez Mandamentos hoje, hoje ele é um monumento do cinema, um monumento fantástico, gigantesco. Monumento que, quando você assiste as cenas do filme, você fica abismado. E o filme é do começo ao fim grandioso. Ele não é que tem um momento grandioso lá no meio do filme, não. Ele é do começo ao fim, ele é um filme extremamente grandioso. Cada 10 minutos do filme perpassa uma cena grandiosa. Os filmes dele até hoje são contados como algo assim, que nunca mais foi feito na história do cinema. Vou voltar na Ivone de Carlo, que hoje nossa homenagem é para essa mulher maravilhosa que encantou a arte cinematográfica com sua beleza, com suas interpretações. Então, quando ela trabalhou nesse filme Os Dez Mandamentos, ela faz o papel da mulher de Moisés. O Moisés, como todo mundo sabe, que é a figura mítica da Bíblia, uma figura maravilhosa, ele foi criado no Egito, criado por uma princesa egípcia. Na verdade, ele era filho de judeu, de uma judia, que depois colocou ele no mar para escapar porque o faraó havia mandado matar todas as crianças do Egito, para evitar o crescimento da população escrava. Então ela colocou numa cesta, ele foi recolhido pela princesa egípcia, foi criado como um príncipe do Egito. Criaram com inteligentíssimo, sabidíssimo, fez um monte de coisa. E depois no filme, em determinado momento, ele descobre que ele era judeu e por algum motivo ele acabou brigando com o próprio pai dele, que era o faraó, acabou brigando com os irmãos e acabou perdendo toda uma vida maravilhosa que ele ia ter como membro da realeza egípcia e passou a viver no deserto em companhia de pastores. E lá ele conheceu essa mulher maravilhosa, que era Séfora, que ia ser a esposa dele. Antes ele já tinha a futura imperatriz do Egito, a futura rainha do Egito, já era apaixonada por ele. Mas ele saiu, entrou para o deserto lá e ele encontrou. Então depois ele voltou para libertar o povo egípcio. Então ele voltou e realmente brigou com o faraó, jogou um monte de praga. E olha, os efeitos especiais que existem no filme, na década de 55, é algo fantástico. Hoje os filmes dele, esses efeitos especiais que ele produziu no filme, ele é estudado nas escolas de cinema, estudado nas escolas de efeitos especiais. Pegam, assistem esse filme, mas sem imaginar como é que foi feito, de que maneira foi feito, porque é através disso que eles conseguem desenvolver os efeitos especiais dele para depois colocar nos computadores. Então o filme é lindíssimo, riquíssimo de efeitos especiais, mas nesse filme tem a minha deusa. Eu, quando era jovem também, em 55, eu estava com 19 anos. Nossa, a minha deusa era uma mocinha que já tinha começado a carreira nessa época, chamada Deborah Page. Nossa, ela no fim, ela casa com o Josué lá no filme. Mas eu ficava no cinema, ficava adorando a figura dela lá. Só que nessa cena ela não parece, não. Ficava adorando a figura dela. Ela foi a minha deusa da minha juventude. Aquela garota lindíssima, aquilo que eu olhava nela assim, deslumbrado e fascinado. Depois, passados os anos, quando ela já estava seus 35 anos, ela casou com um milionário chinês. E largou eu sozinho aqui e foi embora para a China. Mas a Ivone de Carlo, ela fez um papel magnífico, um papel maravilhoso, com a esposa de Moisés. Ela fez o papel de uma mulher séria, de uma mulher compenetrada, de uma mulher... Ela faz aquela pastora rude, mas de uma beleza fora do comum e muito ligada ao próprio marido, muito ligada ao próprio filho e ligada aos valores familiares. Impressionou tanta gente, como ela apaixonou muita gente. Depois de passar essa cena, eu vou contar uma curiosidade sobre a vida dela. Agora uma cena com você de Os Dez Mandamentos, filme da Paramount, dirigido por Cécio B. DeMille, com Ivone de Carlo. Essa mulher que parece junto com a Ivone de Carlo é Anne Baxter. Depois eu falo sobre ela. És tu a pastora que Moisés desposou. Ela é a rainha do Egito. Como ele me falou. Vocês viram? Precisava ser mais bonita? Eu falei para vocês que ia falar sobre Anne Baxter. Anne Baxter foi uma das mais fantásticas, mais maravilhosas, mais espetaculares, mais simpáticas e mais lindas atrizes do cinema. Anne Baxter começou por volta dos anos 40 já, 41, 42. Muito mocinha, muito novinha, mas veio trabalhando. Trabalhou até os anos 80, morreu na década de 80. Morreu já com seus 80 anos também, mas ela fez tanto papel lindo, maravilhoso, ela trabalhou em tanto filme espetacular, que ela também deixou uma saudade imensa. A Ivone de Carlo,
ela tinha aquela beleza, assim, que hoje parece que não sei se mudou o comportamento, não sei se mudou os conceitos de beleza, parece que hoje você não vê mais mulheres, assim, com aquela beleza feminina, parece que não sei, é um pouco difícil. Eu lembro de todas as atrizes do moderno cinema, parece que não tem uma mulher, assim, com aquela imagem feminina, plenamente feminina, assim, aquele jeito maravilhoso, acho que de dona de casa, sei lá, enfim, aquele jeito da Ivone de Carlo. Então, a Ivone de Carlo, ela deixou, assim, uma saudade imensa, dentro do cinema, uma saudade imensa nos corações de seus fãs. Falei para vocês que ia contar uma curiosidade sobre a Ivone de Carlo. Na década de 50, 55, 56, ela já era uma atriz famosa, já trabalhava em quase todos os filmes de aventuras. Ela se apaixonou por um stuntman. Stuntman é chamado de homem proeza, ou seria o dublê. Se é aquela pessoa que faz as cenas de perigo nos filmes. Ele pula do cavalo em cima do bandido, ele cai nos precipícios, ele pula dos carros, enfim, tudo quanto é cena perigosa, é ele que faz. Ela apaixonou por ele. E, no fim, acabou casando com ele. E viver felizes muito tempo, vivia assim aquela felicidade conjugal maravilhosa, um verdadeiro idílio gostoso, e que é o sonho de todo ser humano. Mas aí, um dia ele fazendo uma cena num faroeste, que ele brigava com um bandido em cima de algumas toras. Aquelas toras iam rodando o rio e havia uma briga em cima dessas toras. E ele brigando com o bandido tal, ele fazendo o papel do mocinho, mas o mocinho era outro, lógico, ele é só o dobre. Então ele brigando com o bandido ali, no fim a tora rolou. Na tora rolou, ele caiu no meio de duas toras. E como eles estavam dentro de uma corredeira, as duas toras vieram, bater-se, imprensaram as pernas dele. Ele perdeu as duas pernas, ficando assim, paraplégico e andando em cadeira de roda. Mas a Ivone de Carlo, apaixonada que era por ele, continuou vivendo com ele. A todos agora, muito obrigado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.